Olá, meus amores do Química Show. Nós vamos começar hoje com mais um plano de estudo tutorado do terceiro ano, corrigindo os exercícios do PET do volume 1. Meu nome é Marcele Ferreira, sou mestre em Ciências e licenciada plena em Química. Vamos lá então? Primeira semana. Já peço aí que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais. Nós vamos divulgar esse vídeo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, beleza? Todos, Química Show! Bom, gente, vamos lá. Semana 1 tá lá na página 47 do PET, do terceiro ano. Unidade temática aqui vai ser modelos, aprofundamento, constituição e organização das substâncias. Lá na página 48, primeiro a gente tem um desafio. E esse desafio pede que, com base nos conceitos abordados ao longo do plano de estudo, você faça uma resenha contendo o panorama de mudanças climáticas, gente. Só que ele quer as mudanças climáticas, as mudanças que ocorreram no clima desde a Revolução Industrial até os dias atuais. E ele quer também que a gente aborde os aspectos sociais, ambientais relacionados à queima do combustível fóssil. Então eu deixei um texto mais ou menos aqui elaborado para você, depois você dá um pause aí, vai olhando mais ou menos o que você tire algumas ideias para o seu texto, tá? Mas eu vou falar sobre essas mudanças climáticas aí. Primeiro, por que elas ocorreram, aumentaram, obviamente, desde a Revolução Industrial até os dias atuais? Gente, nós temos muita emissão de CO2, tá? Com o passar do tempo, com as indústrias, tá? Cada vez, né, um número maior de indústrias, a gente tem uma quantidade de CO2, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono sendo emitido. E ele, gente, é o principal ou um dos principais gases de efeito estufa. Ele aumenta o efeito estufa, aumentando assim também a temperatura média global da Terra, tá? Então, desde a Revolução Industrial, a gente tem um aumento desse CO2. E quando a gente tem queima de combustível fóssil, a gente também tem a liberação desse mesmo poluente, que é o dióxido de carbono, tá? Que é o CO2. Ele, além dele contribuir para o aumento do efeito estufa, ele gera gases tóxicos, tá? E ele pode provocar também aumento de chuva ácida. No caso, a nossa chuva, naturalmente, ela já é ácida por causa desse CO2 que é gerado de maneira natural. E quando o homem interfere, né, com as indústrias, com os automóveis, com a queima de combustível fóssil, você está aumentando essa acidez da chuva. E isso pode desde mudar a desgaste de estruturas físicas metálicas, por exemplo. Tá? A gente tem alguns ácidos mais fortes, como o ácido sulfúrico, o nítrico, que vão vir aí, vão ser oriundos do SO2, do NO2, NO3, que são os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre. Porém, mesmo assim, a gente pode ter um desgaste de estruturas metálicas, como pontes, prédios, tá? Nós podemos ter desgastes de esculturas, como as de Aleijadinho, que ficam no tempo, tá? Então, essas estruturas aí podem sofrer desgaste, então você não vê mais os detalhes das esculturas, tá? Olhos, dedos, perdem com o tempo. Eu posso ter acidificação de lagos e oceanos, e aí nós temos desde a alteração da fauna e da flora, até um dos casos mais graves que seria o sumiço dos recifes de coral. Os recifes de coral, gente, eles são formados principalmente por carbonato de cálcio, que é um sal básico. E ele serve de abrigo para as pequenas espécies, né, dos predadores. E aí, se eu acidifico o meio, se eu acidifico a água, eu posso ter aí um problema, porque esse recife de coral vai começar a sumir. E aí muitas espécies também vão começar a ser extintas, tá? Então, vários outros problemas. A gente pode ter aí mudança nas estações do ano, eventos climáticos que a gente não está esperando, furacões, tornados e por aí vai, tá bom? Então, você vai fazer um condensado falando sobre o CO2, sobre o dióxido de carbono, que é emitido desde a Revolução Industrial de maneira
exacerbada pelo homem, até a queima dos combustíveis fósseis hoje que a gente tem nos automóveis e por aí vai, ok? Lembrando então que ele gera gases poluentes, obviamente, provocando aquecimento global, chuva ácida e outros problemas. Antes de entrar na resolução dos exercícios, eu quero lembrar com vocês das geometrias moleculares que vocês viram lá no primeiro ano, tá? Lembrando que se sobra par de elétrons no átomo central, esse par de elétrons ele repulsa os outros ligantes, tá? Eu brinco que é o solteiro na balada, né? Que não tá ligando com ninguém, não fazendo parte da ligação, ele vai repulsar os que estão namorando, ele vai repulsar. Tem uma música que eu brinco que fala assim, ó. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Ou seja, solteiros gostam de andar com solteiros. Então, eles vão repulsar os ligantes, tá? Os elétrons que estiverem namorando, vamos falar assim, que estiverem fazendo ligação, eles vão repulsar. Isso é chamado de teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Um nome grandão. A gente já resume ela com a sigla em inglês, né, que é chamada de VESPER, mas é super válida, tá? Então, no caso aqui do CO2, tá? Nós temos aqui o carbono fazendo duas ligações com oxigênio de K e duas ligações com oxigênio de K. Não sobra par de elétrons, gente, no átomo central, que no caso é o carbono. Então, os átomos de oxigênio, eles vão ficar o mais distante possível uns dos outros. Não vai haver contorção na molécula. O ângulo a gente vai ter aqui de 180 graus, tá? Então, não sobrou par de elétrons, eles vão ficar retinho. A geometria a gente chama de linear. Outro exemplo, o berílio. O berílio faz duas ligações aqui com o hidrogênio, ó, uma com esse aqui, outra com esse aqui. Observe que também não sobra par de elétrons no átomo de berílio. Então, ele vai repulsar os ligantes? Não vai. Eles vão ficar o mais distante possível uns dos outros, sem haver envergadura da minha geometria, tá? Então, geometria linear, quando eu tenho aí somente dois compostos, né, participando da ligação, ou quando eu tenho três, mas não sobra nenhum par de elétrons no átomo central, tá? Não tem nenhum elétron, nem no carbono sobrando, nem no átomo de berílio sobrando para empurrar essa ligação para baixo. E quando sobra? Vamos lá, vamos pegar o caso da água aqui, ó. A gente tem, gente, que lá em cima da água, né, o oxigênio está na coluna 6A ou 16, a tabela periódica, ele vai precisar fazer duas ligações para completar o octeto, tá? Lembra lá da regrinha do octeto do primeiro ano? Então, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele faz duas ligações com os hidrogênios. E por que que não fica em linha reta, assim como ficou na linear aqui, gente? Por que que não fica retinho? Por que que dá essa envergadura aqui? Porque no átomo central, que é o oxigênio, sobram pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons não ligantes são os solteiros na balada que vão repulsar aqueles que estão fazendo parte da ligação, formando um ângulo. Então, essa geometria é chamada de angular. Você tem aqui o caso também do SO2. Você vai ver muito essa estrutura aqui com uma dupla aqui também, tá, gente? Ao invés de ser a ligação coordenada aqui ou a ligação simples. Mas o fato é que sobra um par de elétrons aqui no enxofre e esse par de elétrons, então, repulsou os ligantes, envergando aqui a minha estrutura, fazendo um ângulo. Então, vai ser angular, ok? Ângulo de 104,5. Loira, se eu tiver 3 ligantes, vamos lá, caso clássico, BF3. Quando nós tivermos esse caso com 3 ligantes, o boro está na coluna 3A da tabela periódica, ou 13. Então, gente, ele só tem 3 elétrons. Um elétron está fazendo parte dessa ligação com o flúor, outro elétron fazendo parte aqui e outro elétron fazendo parte dessa ligação. Sobra par de elétrons no átomo central, gente, que é o átomo de boro? Não sobra. Então, se não sobra par de elétrons, os ligantes vão ficar o mais distante possível uns dos outros, fazendo um ângulo aqui de 120. No caso, a minha geometria é chamada de trigonal plana ou trigonal planar, né? A gente tem aqui como se ela tivesse voltado aqui para um triângulo, né? Os vértices de um triângulo aqui, ok?
ok? Ângulozinho de 120, geometria trigonal plana. E se eu tiver 3 ligantes, porém sobrar par de elétrons aqui no meio? O que vai acontecer? A gente já falou, gente, que quando sobra par de elétrons, eles repulsam os ligantes. Então, vamos lá. Geometria vai se chamar piramidal ou pirâmide trigonal. Caso clássico aqui, a gente tem o caso da amônia, tá, gente? O nitrogênio está na coluna 5A ou 15 da tabela periódica. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, nós temos aqui que ele precisa fazer mais 3 ligações, com os hidrogênios, no caso, para completar o octeto. Então, ele fez uma com esse hidrogênio, outra com esse e outra com esse. E mesmo assim, sobrou um par de elétrons aqui no átomo central. O que ele faz? Ele repulsa os ligantes. Tá? O ângulo aqui é de 107 e é chamado de piramidal porque ele faz como se fosse a base de uma pirâmide, tá, gente? Então, piramidal ou pirâmide trigonal. Tetraédrica, nós temos 4 ligantes. Esses 4 ligantes, eles vão estar aqui voltados para os vértices de um tetraedro, tá? O ângulo é de 109,5 graus. E eu gosto muito de fazer com balões, tá? Eu vou ver se eu acho depois um vídeo para postar aqui com balões para vocês. Que eles se voltam, tá? Automaticamente, quando você segura os balões, eles já fazem essa conformação. Um hidrogênio aqui, um dos ligantes, vai para frente do plano. Então, você está segurando os balões aqui na mão, como se fosse o átomo central. Um dos balões vai para frente, um dos ligantes vai para frente, e o outro vai para trás. E os outros dois permanecem no plano. Isso acontece de maneira natural, ele se volta para os vértices de um tetraedro, por isso é chamada de tetraédrica. Tá? Ela não fica retinha como se fosse uma cruz, não, tá? Apesar da gente representar de vez em quando assim, não é o correto, tá? Professor, e se eu tiver então esse negócio preto aqui, esses pontinhos aqui, o que é isso? Só corre aqui? Bom, é a representação de traço e cunha, tá, gente? Essa daqui, da cunha, ela me fala que esse hidrogênio está à frente do plano. Então, é como se eu representasse esse hidrogênio daqui da frente, gente, ó, que foi para frente do plano, tá? Que saiu para fora, sair para dentro não dá, né? Que foi para fora do plano, ok? O outro, que é o de traço, simboliza o hidrogênio que foi para trás do plano. Então, ó, seria esse hidrogêniozinho aqui de trás que foi para trás do plano, tá bom? Então, representação de cunha e traço, a cunha pode vir preenchida ou então não preenchida, tá? Simboliza a frente do plano. Essa de traço significa atrás do plano. Lembrando que a tetraédrica, então, eu tenho 4 ligantes e eles vão ser voltados para um tetraedro. Bipirâmide trigonal. Esse aqui eu costumo brincar, gente, que seria como se fosse uma bailarina, tá vendo? Parece que é uma pose de uma bailarina aqui, colocando o pé para trás, dançando, tá? A bipirâmide trigonal ela tem 5 ligantes, tá? No caso aqui, o nosso exemplo mais clássico é o PCl5. Nós vamos ter ângulos de 90 graus e de 120 graus. E, no caso aqui, o exemplo que eu já procurei vários outros exemplos para deixar aqui para vocês, eu não encontro, tá, gente? Eu encontro só esse do PCl5. Se eu conseguir achar mais alguns, eu deixo aí nos comentários para vocês. Mas o mais clássico é o do PCl5. Então, nós vamos ter 2 ligantes aqui para frente, como se fossem os braços da bailarina. Um para cima e um para baixo. No caso aqui, um cloro para cima e um cloro para baixo. E um para trás. No caso aqui, como se fosse o pezinho da bailarina aqui. Tá? Bipirâmide trigonal. E a última, que é uma das que mais caiu, é o caso clássico também, que é do SF6. Essa aqui fica mais bonitinha quando a gente faz com os balões, que nós vamos ter um balão para cima, um para baixo, 2 para trás, só que um para a esquerda e um para a direita, e 2 balões ou 2 ligantes para frente, um para a esquerda e um para a direita. O ângulo é de 90 graus, e tomem cuidado aqui, pessoal, que apesar de falar que é octaédrica, não são 8 ligantes, tá? São 6. Então, ó, 6 átomozinhos de flúor se ligando no meu enxofre aqui. Também é um caso mais clássico que a gente tem, é o hexafluoreto de enxofre, ok? Tem paródia, tá, gente? Depois vocês olhem lá no canal do Química Show, tem na playlist da paródia da Jojo Todinho, tá? Que química é essa?
Então ela fala, sobra, o par de elétrons repulsar não sobra, desfila com as amigas. Então ele te ajuda a lembrar depois na hora da prova, quando sobra, quando não sobra par de elétrons, quais que ficam e quais são os nomes. Você tem que saber os nomes, a disposição desses elementos. Vai ter que lembrar das formulazinhas de Lewis, que são aquelas das bolinhas que a gente fazia lá no primeiro ano para poder resolver os exercícios. Então vamos lá. Deixei um resuminho aqui básico para vocês. Tá? Linear, angular em 3D, eu tentei achar a maioria em 3D. Trigonal plana, piramidal, tetraédrica, bipirâmide trigonal e octaédrica. Tá bom? Vai dando pausas no vídeo aí para não ficar muito grande aqui, tá, gente? Vai anotando isso no caderno de vocês aí para você apresentar para o seu professor assim que a gente voltar às aulas presenciais. Página 49, então, atividade número 1. O fosfogênio CoCl2, um gás incolor, tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Então, vamos lá, gente. Primeiro, o fosfogênio. Eu abri aqui, ó, o carbono ele faz 4 ligações, então ele faz 2 com o oxigênio e uma com cada cloro. Tem dificuldade nessa matéria, volta lá na matériazinha do primeiro ano, desenha as bolinhas de Lewis, tá? Para você ver quantas ligações cada um faz. Geralmente das colunas A é mais fácil, porque a coluna que ele está é o número de bolinhas, né, de elétrons que você vai colocar. Então, se ele está na 1A, um elétron, uma bolinha. Se ele está na 7A como flúor, como cloro, flúor, bromo, você pode colocar 7 elétrons. Então, ele vai fazer uma ligação para completar o octeto. E tem as exceções. Então, deu dúvida, volta lá, tá? Bom, sobrou par de elétrons no carbono? Não sobrou, gente, no átomo central. Então, os ligantes vão ficar o mais longe possível uns dos outros, tá? Não vai haver repulsão e nem envergadura dessa geometria. Então, ela vai ser chamada de trigonal plana. Os outros dois casos ali, acho que o meu ficou invertido aqui, ó, Cl2 e o CO. Vou falar dos dois, tá? Cl2 aqui, gente. Um Cl ligado em outro Cl. Quando eu tiver 2 elementos, gente, só pode ser linear. Eu não tenho como fazer uma quebra dessa ligação para que ela venha a fazer uma envergadura, tá? Se eu tentar fazer isso com um balão, por exemplo, considerando o biquinho do balão e a outra ponta como sendo 2 ligantes, eu estouro o balão, tá? Então, não pode. Sempre que forem 2, linear. É o mesmo caso do CO. 2 elementos ligados entre si, nós vamos ter uma ligação dupla aqui e uma coordenada, que é a antiga dativa, também linear. Então, resposta aqui, nós vamos ter letra E. Trigonal plana, linear, linear. E a moto passa, né, gente? O cachorro late, aula em casa é uma maravilha, né? Mas espero que esteja dando para vocês entenderem. Peço que as dúvidas que vocês tiverem aí, vocês coloquem nos comentários, tá? Eu tento responder. Pode colocar tanto lá no Instagram do Química Show, pode me mandar inbox, pode me mandar embaixo do vídeo e pode colocar também lá nas perguntas do YouTube, ok? Vou tentar tirar o máximo de dúvidas de vocês aí que eu puder. Página 49, atividade 2. Assinale a alternativa que associa corretamente a coluna de compostos químicos com a coluna de estruturas geométricas. Então, vamos lá. NH3, amônia. Sobra par de elétrons no átomo central. Ele faz 3 ligações com o hidrogênio. Lembrando dessa representação de cunho e traço aqui, vocês já sabem o que é. Essa aqui está à frente do plano, essa aqui está atrás do plano. Então, esse par de elétrons no nitrogênio aqui, o que ele faz? Repulsa os ligantes. Então, eles vão para baixo. Geometria, então, piramidal. Lembra que faz a base de uma pirâmide. HF, só 2, gente. Não tem como envergar uma ligação só aqui, tá? Então, sempre que eu tiver 2 elementos, linear.
SO2, em alguns lugares você vai ver a representação aqui como uma ligação coordenada, tá, gente? Ou uma ligação dativa, antiga dativa que eles chamavam. O correto seria essa estrutura aqui, que ela faz uma estrutura de ressonância, tá? Mas pode ser que você encontre em outros lugares assim. Por isso que o enxofre aqui está fazendo 4 ligações. O correto, né, na teoria do simples, seria 2 aqui e uma ligação coordenada aqui. Ele empresta o parzinho de elétrons dele para o oxigênio. Eu brinco com os meus alunos que é o adultério, né? O enxofre já está estabilizado com o outro oxigênio e mesmo assim ele empresta, ele compartilha um par de elétrons com o outro oxigênio, tá? Mas aí você pode achar essa representação com 2 duplas aqui também. Mas o que importa é que ainda assim sobra um par de elétrons no enxofre, gente. O que ele faz? Repulsa os ligantes. Então, quando eu tenho os 2 ligantes repulsados aqui, nós vamos ter geometria angular. Tetraédrica, CH4. Por que é tetraédrica? Vamos lá. 4 ligantes, cada um voltado para o vértice de um tetraedro, um para a frente do plano, o outro para trás do plano. Loira, tinha outra que poderia ser com 4 ligantes? Tinha, gente, tá? Que é a quadrada planar, mas ela foi praticamente abandonada, porque geralmente era um composto só que fazia, que era o XF4. E era muito complicado de ter essa ligação, porque ele é um gás nobre. Então, isso tinha que ter condições especiais de temperatura e pressão. Então, a gente concordou, né, que 4 ligantes a gente vai jogar a tetraédrica e deixou a quadrada planar só para o caso da exceção do XeF4, xenônio ligado a 4 átomos de flúor. Então, fazendo a nossa correlação correta aqui, nós vamos ter a letra C, tá? Pode mudar esses nomes, lembra aqui que piramidal pode ser pirâmide trigonal também, tá, pessoal? Lembra desses nomes aí que pode variar na prova, pode variar no vestibular que você for fazer, pode variar no Enem. Então, esses nomezinhos aí, vocês têm que saber. Na página 49, nós temos a atividade 3, que vai ser do mesmo jeitinho que a gente fez aqui a 2. Nós vamos abrir outros compostos. Só que ele quer a resposta final como a soma dos números das alternativas que eu selecionei. Então, eu vou selecionar as alternativas onde há exata correspondência com a molécula e a sua forma geométrica e a sua geometria. Então, vamos lá. Número 1, N2. Ele está falando que é linear. Bom, a gente já falou, gente, que quando tem 2 elementos só, não tem como envergar, né? Não tem como eu mudar. Então, tem que ser linear. Loira, por que tem esses 3 tracinhos? Socorro, o que aconteceu aqui? Lembra lá da matéria do primeiro ano, gente. O nitrogênio está na coluna 5A ou 15 da tabela periódica. Tem 5 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, precisa de mais 3 elétrons. Então, ele faz 3 ligações com o outro nitrogênio. Por isso que eu tenho uma tripla ligação aqui, tá bom? Mas são 2 elementos, então tem que ser linear. Tá correta número 1? Está correta. CO2. Bom, nós já até fizemos ela no outro exercício, né, no exemplo. Nós temos aqui o carbono fazendo 4 ligações para completar o octeto. Então, ele faz 2 com oxigênio de cá, 2 com oxigênio de lá. Sobrou par de elétrons no átomo central? Não sobrou, então ele vai ficar retinho, linear também. Aqui está falando na 2 que é linear, então está correto. Água, H2O. Vamos lá, nós temos aqui 2 pares de elétrons sobrando, porque o oxigênio está na 6A ou 16, então ele faz só mais 2 ligações para completar o octeto. Então, ele se liga aqui com esse hidrogênio, com esse daqui, e mesmo assim sobra 2 pares de elétrons. O que o par de elétrons faz? Lembra? Sobra o par de elétrons repulsar. Então, ele vai repulsar os ligantes para baixo. Então, ao invés de ficar retinho, igual as outras duas ficaram na linear, ela vai ser angular. A 4 está certa? Angular? Certinho. PCl5, nós já até vimos essa daqui, né, pessoal? PCl5 não tem como ser plana trigonal, não, tá, pessoal? Ela vai ser bipiramidal ou bipirâmide trigonal. É aquela que eu falei que se assemelha com a bailarina, né? Com os 2 bracinhos, né, de um lado, o pezinho do outro aqui. 5 ligantes, bipiramidal ou bipirâmide trigonal.
Então, ali está incorreta a número 8, falso. CCl4, tetraédrica, nós acabamos de falar. Sim, temos 4 ligantes, tetraédrica, tá? Não sobra par de elétrons no átomo central. Um dos elementos vai para frente, o outro vai para trás. Verdadeira. BF3, pirâmide trigonal. BF3, nós fizemos um parecido ali atrás. Não sei se foi ele ou se foi o BH3. O boro tem 3 elétrons, porque ele está na 3A. Então, ele vai fazer 3 ligações com os átomos de flúor. Eles vão ficar o mais longe possível uns dos outros. Não vai haver repulsão nem envergadura dessa geometria. Então, vai ser chamada de trigonal plana ou trigonal planar. E não pirâmide trigonal, como me fala aqui na minha afirmação. Então, essa última aqui está incorreta. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Então, vamos lá. 1, que é verdadeira, mais 2, mais 4, mais 16. A resposta, então, é 23. Ok? Vai dando pausas aí, anota no seu caderno. Lembrando aí aos meus alunos que esse caderno, após a pandemia, nós vamos recolher para a gente ver a atividade de vocês corrigida, tá? Então, você tem que corrigir. Deixa bonitinho aí para nós. Atividade número 4. Está lá na página 50 do PET do terceiro ano. E vai falar o seguinte. 2 médicos foram até a cantina do hospital para tomar café. Para adoçar seu café, um deles utilizou um envelope de açúcar orgânico e outro um envelope de açúcar dietético, dissolvendo completamente os conteúdos em suas respectivas bebidas. A tabela apresenta algumas informações dos envelopes desses adoçantes. Então tá lá, açúcar orgânico, né, que é a sacarose aqui, o adoçante dietético, que seria a sucralose, e o antiumectante, que é usado, que no caso aqui do açúcar não tem. Do adoçante seria o dióxido de silício, SiO2. E o valor energético aqui em quilojoules, tá? A estrutura de Lewis para a molécula de dióxido de silício, substância utilizada como antiumectante no adoçante dietético sucralose, é similar à estrutura de Lewis para a molécula de, que apresenta a geometria molecular tal. Então, vamos preencher isso daqui. Primeiro, dióxido de silício, que é o que ele me contou aqui, que é o SiO2. Vamos abrir ela aqui, ó. O Si, gente, o silício, ele está na 4A14, então ele faz 2 ligações com cada átomo de oxigênio. Sobrou par de elétrons no átomo central? Não sobrou, então ele não vai envergar, vai ficar retinho. O nome dessa geometria? Linear. Então, agora eu quero saber, nas respostas aqui que ele me deu, qual delas também vai ser linear. Tá? Então, a parte de cá a gente já matou aqui que é linear, então só pode ser a letra C ou a letra E. E agora nós vamos ver se vai ser o SO2 ou o CO2. Então, vamos abrir a estrutura dos dois aqui, ó. CO2 e SO2. O CO2 faz 4 ligações, então 2 com cada oxigênio. Não sobrou par de elétrons aqui no meio, então ela fica retinha, linear. Essa é a resposta correta. E o SO2? Nós temos aqui um par de elétrons sobrando aqui, gente, no enxofre. Ó, o que o par de elétrons faz? Repulsa os ligantes. Então, essa estrutura é angular. Então, a resposta correta, qual delas se assemelha à do silício, né, que é linear? O do dióxido de silício é o CO2, dióxido de carbono, letra E. Página 50 do PET. Vamos lá, essa aqui é bem mais tranquila de fazer, tá, gente? A gente já até fez a molécula de amônia. E aí eu já vou direto na resposta com vocês aqui para não ficar dando muita volta, não ficar muito grande, tá? Considerando a molécula de amônia, assinale a alternativa correta. A gente já fez ela. Ela faz 3 ligações com os hidrogênios. O ruim aqui é que ele não te falou qual era a molécula de amônia, né, gente? Então, você teria que lembrar lá do primeiro ano, que era o NH3. E como o N está na 5A da tabela periódica, ou 15, coluna 15, família 15, né? Ele faz 3 ligações para completar o octeto, né? Seriam 5 elétrons na camada de valência, 3 ligações. Sobrou um par de elétrons aqui, o que ele faz? Ele repulsa os ligantes.
Então, nós vamos ter aqui, gente, a geometria piramidal, tá? Então, aqui no caso, nós vamos ter que a resposta é a letra D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero, tá? Lembra lá da fórmula da pirâmide, tudo bonitinho, ok? Bom, gente, eu espero vocês na nossa próxima correção. Toda semana eu vou divulgar esses vídeos aqui para vocês para tentar ajudar vocês a entenderem aí no meio dessa pandemia, né, os exercícios. Mas lembrando que o caderno de vocês deve estar completo, ok? Então vai lá, completa o seu caderno, corrige aí e as dúvidas você pode mandar para mim no Química Show, tanto no Instagram quanto no YouTube. Beijo, gente, com Deus!